Nós começamos a edição de hoje do Repórter Brasil indo direto ao estúdio da Voz do Brasil, onde está o secretário especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Robson dos Santos Silva. Ele conversa com Gabriela Mendes e Nazi Brum sobre o plano de vacinação contra a Covid nas comunidades indígenas de todo o país. E a gente acompanha essa entrevista ao vivo a partir de agora. Conversamos agora ao vivo aqui no estúdio da Voz com o secretário especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva. Boa noite, secretário, e bem-vindo à Voz do Brasil. Boa noite, muito obrigado. Secretário, o país tem 34 distritos sanitários especiais indígenas. Como é que está a vacinação deste público contra a Covid-19? O calendário está ok? O Brasil se destaca no contexto mundial por possuir um subsistema diretamente ligado e destinado aos indígenas. São 6 mil aldeias. Esses indígenas tiveram um cuidado especial desde o início da pandemia. Hoje nós já ultrapassamos 82% de indígenas imunizados com a primeira dose e mais de 72% com a segunda dose. O secretário, a porcentagem de indígenas que já tomaram a segunda dose, completando assim o esquema vacinal, é maior entre esses povos do que os demais brasileiros. A que se deve esse avanço nas comunidades? Existe uma busca ativa dos indígenas para a imunização? As comunidades estão engajadas nisso? Sem a participação dos indígenas, nós não teríamos o sucesso que nós tivemos. Então, além do trabalho do governo federal, fazendo busca ativa, mantendo permanentemente diversos profissionais de saúde em campo, profissionais de áreas administrativas, a gente, então, teve sucesso. Contamos também com a medicina tradicional, os indígenas são muito organizados e nesse contexto, então, o sucesso da imunização foi grande, fizemos campanhas educativas, contamos sempre com os próprios indígenas participando disso, lideranças, caciques, pajés e muitos outros atores que permitem e permitiram que a gente tivesse o sucesso, apesar de termos aí 709 mortes, nesse contexto de mais de 755 mil pessoas, a taxa de letalidade do indígena brasileiro, que é cuidado pelo governo federal, foi de 1,4, frente a uma taxa média nacional superior a 2. Claro que tudo isso depende da semana epidemiológica. Então, apesar das perdas, cada perda é um lamento, é triste, é uma cultura oral, basicamente. Então, a perda de uma liderança ela é complexa. Mas, em termos numéricos, infelizmente, a gente também tem que trabalhar com isso. A gente pode dizer que as populações foram muito bem cuidadas, sim. Agora, secretário, que tipos de dificuldades as equipes enfrentam para levar a imunização aos indígenas o mais rápido possível? É um grande desafio aí de logística? A CESAI dispõe de meios aéreos, helicópteros, aviões, barcos, lanchas e veículos. Mas, para se ter uma ideia, no Acre, por exemplo, às vezes pode demorar até 8 dias. Em populações como Yanomami, a equipe de saúde precisa chegar e fazer busca ativa. Muitas dessas populações são nômades, não, por exemplo, vão para a Venezuela, voltam para o Brasil, e a equipe tem que estar sempre atenta ali. Então, apesar da gente dispor de vários modais de transporte, é preciso busca ativa, é preciso convencimento. Tivemos alguns problemas de fake news, notícias, dizendo que a vacina não seria eficaz ou traria problemas, mas a gente conseguiu vencer essa barreira e superar aí essa marca que vocês estão vendo. E são quantos profissionais de saúde da CESAI que trabalham hoje nas comunidades e distritos indígenas? Eles também já foram vacinados? Quando o governo brasileiro recebeu o primeiro lote de vacinas, no mesmo dia, ali em janeiro, ainda 18 de janeiro à noite, todas as doses destinadas aos trabalhadores e aos indígenas brasileiros foram mandadas aos distritos. Então, foi prioridade absoluta, assim como foi também a vacina da influenza ano passado e esse ano. Então, foi prioridade total, considerando o perfil epidemiológico dessa população. Secretário, houve uma capacitação para os profissionais da CESAI desde o início da pandemia para lidar com essa nova realidade? A pandemia trouxe muitos desafios. Nós herdamos ali uma situação em que a estrutura de internet ela é carente ainda, existe pouca estrutura de internet, e nós tivemos então que fazer capacitações presenciais, capacitações usando o computador, capacitações à distância. Essas capacitações continuam. Agora, com o arrefecimento da pandemia, a gente tem entrado mais no território, e um dos principais atores disso, lembrando que são 20 mil profissionais no total, 14 mil de saúde.
É importante salientar aí que mais de 50% dos profissionais são indígenas. Então, nós temos os indígenas cuidando dos indígenas. Então, há toda uma preocupação em capacitar agente indígena de saúde, agente indígena de saneamento e vários outros profissionais. E a CESAI trabalha com outros órgãos do governo para atender os indígenas. Quais os resultados dessa articulação, secretário? Bom, a CESAI, ela trabalha dentro de uma ação articulada que envolve o Ministério da Justiça, que envolve o Ministério da Cidadania, Ministério dos Direitos Humanos. Por exemplo, nós fazemos vigilância alimentar, mas nós temos outros órgãos que fazem segurança alimentar. Então, esse trabalho integrado, junto com o esforço das comunidades indígenas, elas são relevantes, seja na alimentação, seja nas barreiras sanitárias que são montadas para evitar a entrada do vírus no território e muitas outras frentes. Secretário, mais de 180 mil indígenas vivem hoje em áreas urbanas, né? Como é que fica a vacinação deles? Bom, a CESAI cuida do indígena aldeado. Isso é uma lei, o sistema data de 99 e é uma lei que o governo herdou. Ou seja, a CESAI é um plano de saúde do indígena aldeado. O cidadão que ele mora na cidade, não se nega que uma pessoa nasce e morre indígena. Mas a partir do momento em que ele está na cidade, ele tem acesso aos postos de saúde, ao acesso à saúde. Então, a CESAI não atua nesses meios. Quando a pessoa está na cidade, cabe aos estados e municípios. E o governo federal tem um programa especial que se chama Previne Brasil para atender essas populações. Então, a responsabilidade da vacinação das pessoas que estão no contexto urbano, que não estão dentro do sistema da CESAI, cabe aos estados e aos municípios. Secretária, é claro que o combate ao coronavírus é uma das prioridades, mas há outras doenças a serem combatidas e tratadas nas comunidades indígenas. Quais as doenças mais comuns que também recebem a atenção dos profissionais e o atendimento continua normal mesmo durante a pandemia? Durante toda a pandemia, nós mantivemos o atendimento da CESAI normal. Foram mais de 20 milhões de atendimentos. Então, além da pandemia de coronavírus, a gente também tinha as outras doenças. Permanece. Hoje, infelizmente, os indígenas também são acometidos por outras doenças que são comuns nas grandes cidades, como problemas cardíacos, diabetes. Então, nós não tínhamos como abrir mão desse tratamento. Claro que ficou prejudicado, mas ele teve que acontecer. Ele aconteceu normalmente. Secretário, além da vacinação, o governo também tem enviado alimentos e materiais e kits de higiene para as aldeias, né? Essa ação ajuda a minimizar os efeitos da pandemia? Sem dúvida, a questão da higiene, a questão da água, tudo isso é saúde, né? Um dos maiores desafios que nós temos hoje é a questão da qualidade da água e o esgotamento sanitário. Você tinha populações que se moviam, que caçavam e hoje estão mais estacionadas, estão mais ali em certas posições fixas no território. Isso trouxe desafios, a população está crescendo. Quando a CESAI começou as suas atividades em 2010, eram 650 mil indígenas e hoje são mais de 755 mil. Muitos não puderam produzir e vender sua produção agrícola e o governo, então, teve que atuar ajudando na questão de cestas básicas e outras ações. Para a gente encerrar, como é que o cidadão pode consultar os dados mais atualizados sobre a saúde indígena, sobre a imunização? Nós temos um site específico que chama-se saudeindígena.saude.gov.br. Não precisa do www. Lá, todos os ouvintes vão poder encontrar os dados de vacinação, tudo aquilo que o governo federal mandou. Por exemplo, são mais de 6 milhões de itens, fora aquilo que os próprios distritos fizeram, as campanhas de vacinação. Vocês vão poder ouvir também o próprio indígena dando seu depoimento. Há muitas pessoas que falam o nome do indígena, mas nesse site você vai poder realmente ouvir aquela pessoa que mora na aldeia, dando seu depoimento e fazendo as suas colocações. Muito bem. Secretário Especial de Saúde Indígena do... Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do secretário especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva. Ele falou sobre a estratégia de vacinação contra o coronavírus nas comunidades indígenas brasileiras. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está na sua tela.